Oi, pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Olá, pessoal. É um prazer ter vocês conosco aqui mais uma vez. Sim, e hoje você vai assistir mais um testemunho do quadro Qual a Sua História? Exatamente. Esse é um quadro que o público mesmo pediu, né? E nós temos trazido vários testemunhos nacionais e internacionais também. E hoje vamos ter um testemunho de uma pessoa aqui muito especial, que tem um projeto muito, muito lindo, que vocês vão conhecer daqui a pouco. Exatamente. Nós somos os primeiros a gostar desse quadro, né? Porque eu, pelo menos, particularmente, gosto muito, muito de ouvir testemunhos, ouvir do que Deus tem feito na vida das pessoas, as decisões que elas tomaram e como Deus tem abençoado. E hoje nós vamos conhecer a história de alguém que está por trás ali de E uma escola missionária chamada Lei Esperança do Brasil. E eu acho que você já ouviu falar dessa escola aqui, porque a gente já trouxe testemunhos de pessoas que já estiveram nessa escola ou já comentaram sobre ela, né? Isso, exato. Inclusive, tem uma pessoa que assistiu um quadro nosso aqui de um ex-aluno. E a pessoa acabou indo para lá e conheceu o local, né? Então, assim, é um local muito, muito bonito. A gente vai apresentar para vocês um pouquinho mais do que eles fazem lá também. Mas vamos apresentar quem está por trás disso tudo, né? Dessa bela obra aí que Deus confiou. Quem está por trás atualmente, né? Ele vai contar. Isso, exatamente. Quem está conosco hoje é o Arthur. E ele aceitou, né, vir aqui contar a história dele. Ele comentou com a gente que ele conta mais a história dele ali para o pessoal que vai lá, os alunos que vão lá. Então, assim, gravado, assim, publicamente, não tem muitos, assim, se tiver algum detalhe, alguma coisa, mas hoje vocês vão conhecer essa história toda, desde o Exatamente. início. Isso, para a glória de Deus. E antes de passar a palavra para o Arthur e apresentar vocês aí para ele, vamos fazer uma oração para falar com o nosso Deus. Oremos. Oremos. Maravilhoso Deus, grandioso Pai, gratos somos mais uma vez pela oportunidade que estamos tendo de louvar o seu santo e eterno nome. Obrigado pela liberdade religiosa que nós temos, Pai, aqui. Obrigado pelo espírito de profecia, pela palavra de Deus, por todas as armas, Pai. O seu amor e misericórdia são presentes nisso e tudo. Obrigado também pelo amor que você colocou nos nossos corações, pelos nossos próximos, e também que esse ministério, esse quadro, seja abençoado por ti. Que o Senhor venha se manifestar através do Arthur, para que ele seja uma bênção para as pessoas que vão ouvir essa mensagem, Pai. Que o Senhor possa abençoar também as conexões nessa noite, em nome de Jesus Cristo, amém. 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 Vamos colocar aqui o Arthur na Vou mostrar ele para tela vocês. e desejar boas-vindas ao canal. Seja bem-vindo, Arthur. Bem-vindo, Arthur. Olá, tudo bem? Olá, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui participando, né, nessa noite aqui, junto com os irmãos, falando um pouquinho do meu testemunho, de como o Senhor me conduziu para chegar até aqui nesse ministério, né? O trabalho que eu dei para o Senhor para chegar até aqui. Então, Amém. eu vou contar um pouquinho para vocês, vou apresentar junto aqui algumas imagens, né, para a gente conseguir seguir aí junto e entender melhor esse processo que aconteceu na minha vida. Amém, glória a Amém. Deus. Amém. Vamos lá, vou compartilhar aqui então. Aqui, ok. Bom, para quem não me conhece, eu sou capixaba, nasci em Colatina, né? Nasci no ano de 92, na minha cidade natal. E os meus pais, desde muito novo, eu nasci em berço adventista. Na verdade, eu fui batizado quando meus pais aceitaram o evangelho. Eu me batizei duas vezes, uma vez na barriga da minha mãe e uma vez depois aos 10 anos de idade, né, que eu aceitei Jesus como Salvador. E os meus pais sempre foram pessoas que andam muito, eles não ficam parados muito em um local. Então, eu desde quando nasci andei muito. Vou falar um pouquinho da minha trajetória aqui. Eu nasci e logo novinho eu já fui morar na cidade de Jaguaré. O meu pai era cabeleireiro ali, mais ou menos no ano de 2000. E aí a gente morou um tempo longo ali, né? O meu pai, logo que entrou para a igreja, começou a estudar um pouco mais o espírito de profecia e a estudar as verdades para o nosso tempo. E ele entendeu a mensagem também da. Ele estava na parte de me educar, né? E ele entendeu essa importância de ir com o filho
viver no campo, e aí ele se retirou, nós morávamos no centro da cidade, e aí ele já se mudou para o campo, me levou, né? Eu me lembro muito ainda dessa época, eu já era um adolescente, a gente se mudou para o campo, e, e aí eu comecei, desde aquele tempo ali, dessa minha adolescência, eu fui para o campo e nunca mais saí. Na verdade, eu estou até hoje, né? Saí depois por alguns períodos pequenos para estudar, mas basicamente vivo no campo. A gente morou um tempo, então, ali naquela região de Jaguaré, e em seguida meu pai encerrou as atividades ali e quis se mudar lá para o Pará, né? Aqui no Brasil mesmo, a gente se mudou para o Pará e lá ele mexeu mais com criação de gado e de carneiro, e eu tive também a oportunidade de viver essa experiência lá também. A gente ficou por um ano lá. A gente retornou, então, para Colatina, foi aonde o meu pai, a gente tem alguns parentes que moram na Europa, e foi onde meu pai surgiu a ideia de a gente ir passar esse tempo na Europa. E aí a minha mãe nesse tempo teve algumas intercorrências de saúde, não estava muito bem, e por esse tempo a gente teve que ficar 3 anos ali. A gente tem um sítio ali em Colatina, a gente teve que ficar 3 anos ali nesse sítio. Foi bom que durante esse tempo a gente conseguiu fazer um evangelismo com todo o pessoal ali da roça, com todo o córrego, né? A gente fazia conferências e nesses 3 anos a gente conseguiu evangelizar então parte daquela população. Então Deus tem propósitos em tudo, né? Às vezes a gente não entende, mas enfim, foi até que meu pai conseguiu preparar toda a documentação e aí então a gente conseguiu. O ano de 2006 nós nos mudamos para a Itália. E aí está uma foto, eu ainda bem um pouco mais novo, eu tinha aproximadamente 15 anos nessa época aí. Foi onde a gente se mudou para lá, foi um grande desafio, né? Não falávamos a língua, clima diferente, cultura, enfim, outro mundo, outra realidade. Então, desde novo, isso já foi sendo construído em mim, né? Ter que lidar com diferentes pessoas, diferentes culturas, estar sempre mudando de um lugar para o outro. Eu nunca consegui me adaptar. Quando eu estava me adaptando, estava começando a me encaixar, então vinha uma mudança e a gente mudava novamente. Então, ao longo da minha vida, eu acho que eu já mudei umas 20 vezes para falar mais ou menos aqui. E aí a gente se mudou então para a Itália, mas foi um período de grande desafio para mim, aprender uma nova língua, fazer novos amigos. Todos os amigos que eu tinha aqui ficaram para trás, né? Foi um período de muita assim dificuldade, mas eu creio que de crescimento também para mim, né? Naquele momento eu tinha que sair da minha zona de conforto e ir atrás, então de aprender, de mudar, de me enquadrar, de participar, de estar junto ali. Então tive a experiência escolar, então o meu ensino médio foi todo feito na Itália, né? Eu fiz ali então os anos de ensino médio, participava, eu ia à escola, a escola na Europa é de 8 da manhã às 4:30 da tarde, então eu fazia o ensino médio juntamente com o curso profissional, que eu fiz o curso profissional de mecânica industrial no caso. Então, eu tive a oportunidade de participar ali desses cursos. A gente logo encontrou a igreja para a gente estar participando lá também e visitava, às vezes, algumas pessoas, né? Mesmo com tanta dificuldade em se pregar o evangelho na Europa, a gente, quando dava tempo e dava certo, a gente estava fazendo sempre envolvido, né? Minha família, meu pai, minha mãe sempre foram muito envolvidos, assim, em missão. E quando eu terminei, então, o curso, eu consegui ingressar, aí era a minha equipe de trabalho, uma pequena empresa, foi onde eu trabalhei por algum tempo, né, nessa empresa aí. E estando na Europa, ao longo do tempo que eu estive ali, eu tive o prazer, quando a gente já mora ali, tudo é bem pertinho, né? Então, eu tive o prazer de conhecer vários locais pela Europa ali. Eu estou mostrando um pouco tudo isso para mostrar um pouco a minha trajetória mesmo, né? Como o que eu passei para chegar até aqui. Então, eu tive a oportunidade de conhecer a ilha de Malta, que foi uma ilha onde o apóstolo Paulo esteve, né? Estive ali visitando. Tive a oportunidade de visitar um pouco da Áustria, conhecer um pouco da história ali também. Tive na Alemanha, visitando alguns lugares ali também, como campo de concentração, né? Então, a gente teve a oportunidade de visitar vários lugares. Aqui, com meu pai e minha mãe, pude participar e visitar um pouco de Londres também. E em Londres eu tive uma experiência também que eu fui para Londres, né? Estudar um pouco de inglês. E cheguei lá, não queria ficar
recebendo ajuda do meu pai e minha mãe, eu já estava naquela fase de querer ser um pouco mais independente, né? Sempre, desde novo, gostei de... Sempre fui muito vendedor e dei sempre um jeito de ganhar um dinheiro. Então, aqui em Londres, eu cheguei lá, logo arrumei um emprego em um museu de arte. E aí eu fazia limpeza, né? Fazia limpeza ali de manhã, 2 horas pela manhã eu trabalhava. E aí eu chegava bem cedo, de 6 às 8 da manhã, antes de começar Londres, antes que Londres começasse a andar, eu já estava lá fazendo a limpeza, né? E aí eu tinha um andar bem grande para fazer tudo limpar, passar pano e tudo, e a gente estava ali, limpava, e eu já ganhava um troquinho para conseguir me manter em Londres. Então eu pagava meu ônibus, minha alimentação, já me virava, né? E aí eu pude ficar ali esse tempo também, aprendendo um pouco da língua e trabalhando também nesse local. Uma correria gigantesca, né? A cidade de Londres. Tive a oportunidade de visitar também a América, né? Estive em Boston, visitei alguns lugares ali, Nova York, e tive, Deus me concedeu essa oportunidade, e também estive no Uruguai. Chegando agora aqui, no ano 2012, né? Eu retornei, então, da Itália para o Brasil, e foi onde, quando eu cheguei aqui, eu terminei o estudo lá e ingressei no mercado de trabalho lá. O meu avô, nesse tempo, meu avô, pai da minha mãe, passou por um problema, teve câncer, ficou muito mal, né? E a gente veio para cá ajudar ele. E aí eu fiquei aqui ajudando bastante tempo na fase de quimioterapia, levando ele até o hospital, trazendo, então era muita correria. Acabou que a gente retornou para a Itália e ele faleceu. E aí, a gente já estava lá há algum tempo, já estava com 5 anos morando lá. Foi onde meu pai decidiu, falou assim, olha, nós vamos retornar para o Brasil. Então eu falo assim, toda a parte difícil da Itália tinha passado, né? Toda a parte de adaptação, eu já tinha meu grupo de amigos, já falava muito bem a língua, já sabia andar em toda a Europa. Foi onde que eu estava bem confortável, tinha o meu emprego, um salário muito bom, meu pai e minha mãe também. Foi onde a gente estava bem confortável e aí veio essa mudança novamente. Vamos retornar para o Brasil. E agora o que fazer no Brasil, né? É como você começar da estaca zero novamente. Então foram bastantes recomeços na minha vida. Então eu voltei para cá e minha mãe, eu sempre fui uma pessoa muito prática, gosto muito de trabalhar com coisas práticas. E minha mãe queria que eu estudasse. Não, você vai estudar, você vai estudar, você vai estudar, porque o estudo ninguém tira, né? Esse é o ditado do pai e da mãe. Eu ficava, não, mãe, eu não quero, eu vou trabalhar, vou seguir minha vida e tal. Eu falei, não, você vai estudar. Tá bom, então. Aí cheguei aqui no Brasil, trouxe a documentação, traduzi tudo, cheguei aqui, me inscrevi na faculdade, na Unesc, em Colatina, aceitaram a minha documentação e eu comecei a fazer o curso de engenharia mecânica. Então, a gente começou o curso em 54 pessoas e aqui está a turma formando em 23 pessoas, né? Foram grandes desafios também para mim esse período de faculdade. Um período que eu já tinha, assim, perdido um pouco de toda aquela parte teórica, né, que a gente faz, aprende, e entrei em um curso que exige muito, que é muito pesado, muita parte de cálculo. Então, assim, tive que me esforçar bastante para conseguir chegar ao fim, né, não desistir, mas Deus estava ali me ajudando. E eu sempre falo também que a faculdade foi o período assim que a minha vida espiritual passou por momentos mais complicados. Porque hoje eu posso dizer que a faculdade é como um campo minado, né? E você está pisando ali, mas qualquer vacilo. Então, a faculdade é um lugar. Na verdade, eu acho que pelo tempo que a gente está vivendo, pelo que eu entendo hoje, não seria mais uma indicação para os nossos jovens. É um campo muito perigoso. Na verdade, a indicação seria até uma faculdade das nossas instituições, né? Uma faculdade adventista, algo que a gente pudesse ver mais a prática da religião. As faculdades hoje em dia estão muito complicadas e é uma situação bem difícil. E para mim foi muito difícil. Nesse período de faculdade, meus pais moravam em Londres e eu morava no Brasil, junto com a minha avó, né? E além de estar distante deles, eu nasci sendo, por exemplo, vegetariano, né? Quando meus pais conheceram
a mensagem já se tornaram vegetarianos, e eu também era, e no período da faculdade não tinha para onde eu sair, porque não tinha o alimento, eles não preparavam, então você vai um dia, vai outro, até que você começa a folgar as rédeas, né? Porque de tanta pressão que você vai sentindo de todos os lados, tinha a parte da sexta-feira, eu estudar sexta-noite, a parte depois de ir comer algo com os amigos, ir num barzinho, ir a um lugar ali, e foi um período que eu andei assim bem distante dos caminhos do Senhor, né? O primeiro ano foi menos, o segundo, quando deu lá para o meio, indo para o quarto ano, foi uma fase muito complicada para mim. Mas mesmo passando por esse período tão difícil na minha vida espiritual, eu nunca deixei uma coisa que eu tinha como princípio, não deixar de ir à igreja. Então eu não deixava de ir, mesmo que eu não recebi, não aceitava um cargo da igreja, eu não tinha coragem de ir lá na frente, por exemplo, cantar ou fazer um sermão ou algo assim. Mas eu ficava sentado ali, mas eu não desistia de ir, mesmo que às vezes algo eu até pensava, né, comigo, eu falei, o que eu estou fazendo aqui, né? Quem que eu estou enganando? Deus eu não posso enganar. Mas por outro lado eu pensava, não, aqui tem a chance do Espírito Santo me convencer que eu estou vivendo erradamente. Porque aquele ali eu acho que é o último fio para a pessoa, né? Quando você se desconecta do corpo, que é Cristo, que é a igreja, quando você se desconecta daquele corpo ali, é muito mais fácil de você ir para mais longe ainda. Ali ainda tem a chance de um amigo, de alguém, do Espírito Santo, através de um sermão, de uma música, te falar que a vida que você está vivendo não é a vida que Deus espera que você viva, né? Então, isso foi uma coisa que me ajudou, falando talvez para algum jovem que vai ouvir, se você estiver passando por esse período, não se desconecte da igreja. Continue indo aos cultos, continue participando. Ore a Deus, Deus conhece o momento que você está vivendo, né? E ali, eu tenho certeza que Deus vai vir em teu socorro como veio no meu, né? Então, eu terminei de fazer o período de faculdade e foi onde meus pais já tinham retornado para o Brasil, né? E deixa eu ver o próximo aqui. Ao longo da faculdade aqui, eu tive a oportunidade, né, de ministrar alguns cursos. Eu cuidava, durante o meu curso de faculdade, Deus me abençoou, que existiam algumas máquinas no laboratório da faculdade que ninguém sabia fazer, trabalhar nelas, nem os professores. Eu tinha aprendido a trabalhar nessas máquinas lá na Europa. Então, num curso que eu fiz lá de mecânica, eram umas máquinas computadorizadas que eu aprendi, fiz o curso lá, sabia mexer, e aqui ninguém sabia mexer, nem os professores. Então, as máquinas estavam paradas no laboratório, e aí, um dia eu cheguei lá e falei assim, por que essas máquinas não trabalham? Os professores falaram, ninguém sabe mexer. Eu falei, eu sei mexer. Aí o coordenador do curso até ficou espantado. Você sabe? Eu falei, sei. Mas como você sabe? Eu expliquei para ele e tal. Não, a partir de amanhã você vem aqui para a gente fazer um teste. Aí eu fui lá, botei as máquinas tudo para funcionar e tal. No outro mês me contrataram para cuidar de todo o laboratório da faculdade. Então, Deus me abençoava ainda, né? Ali, em meio, vivendo todo esse conflito, ainda eu sentia a mão de Deus me conduzindo, né? Como eu falei, uma coisa que eu nunca deixei era a sexta-feira, nunca deixei de guardar o sábado e nem de ir à igreja. Ainda assim, eu buscava o Senhor, mesmo passando por esse momento tão difícil, espiritualmente falando, né? E essa foi uma bênção que Deus me concedeu, porque isso abria portas e eu tinha contato com muitas pessoas, né, através disso. Foi então que eu finalizei a faculdade, e quando eu terminei a faculdade, eu falei, novamente, vou me inserir então no mercado de trabalho, está na hora de a gente trabalhar novamente, né? Na minha cidade de Colatina, então, apareceu uma vaga para engenheiro mecânico. No órgão do governo lá, eu fui lá ali, tinha uma vaga aberta, em Colatina inteira. Eu falei, eu vou me inscrever para essa vaga, né? Me inscrevi e a empresa me chamou, então, a empresa Unimar, que ela é bem grande, uma distribuidora muito grande que tem em Colatina, mais de 1.000 funcionários, me chamou para fazer a entrevista. Quando eu cheguei para fazer a entrevista, eu tinha, então, 3 colegas da minha classe e eu tinha mais 4 pessoas. Então, era eu concorrendo com mais 7 pessoas aquela única vaga, né? E tinha alguns engenheiros que tinham vindo da Petrobras, e tinha gente, assim, muito bem já experiente, bem na minha frente. Então, eu falei, a minha chance é pequena, mas já que eu estou aqui, vamos concorrer à vaga, né? Então, começou a série de entrevistas. Primeiro foi
as provas, né, teóricas feitas à mão, depois começou a série de entrevistas que eram feitas mesmo verbalmente, né? E aí fizemos aquela série de entrevistas e depois todo mundo foi embora e ficamos esperando o resultado. Até que um dia uma secretária me ligou e falou assim: Oi, Arthur, tudo bem? Eu falei: tudo bem. Ela falou assim: a gente quer marcar uma nova entrevista com você. Eu falei: tudo bem. Então, marcaram uma nova entrevista e nós retornamos. Dessa vez, quando a gente retornou, só tinha 3 pessoas. 4 já tinham sido eliminados. Então, tinha eu e mais 2. E aí começou novamente mais uma série de exames para chegar ao final da vaga. Ok, fomos embora. E aí ela me ligou, depois de uns 15 dias. Eu estava muito ansioso, esperando muito por essa vaga, né? Era na minha própria cidade, eu não teria que mudar para outro local e tal. E aí ela me ligou e falou assim: Oi, Arthur, tudo bem? Você foi o selecionado para preencher a vaga. Aí eu fiquei muito feliz, muito alegre, muito contente, né? Contei para a família e tal. Mas aí na ligação, no finalzinho, eu falei assim: tudo bem, né? E aí ela falou assim: eu falei, e qual vai ser meu horário de trabalho? Ela falou: não, o seu horário de trabalho vai ser de 1 da tarde às 11h30 da noite. É esse turno aí que você vai fazer, de segunda a sexta-feira. E aí, novamente, chegou a sexta-feira. A sexta-feira esteve no meu caminho várias vezes, né? Mas a sexta-noite, novamente, chegou aí. E aí eu falei com ela: olha, eu posso trabalhar todos os dias, no domingo, qualquer dia. Mas a sexta-feira, do pôr do sol, até no sábado, no pôr do sol, eu não trabalho, porque eu sou adventista e eu guardo o sábado. Aí essa mulher ficou brava comigo e começou a falar: não, você não pode, por que você não avisou isso na entrevista? Eu falei: não, na entrevista a gente não discutiu isso, na entrevista a gente estava discutindo sobre meus conhecimentos e tal. Ela falou: nossa, mas não tem como que você vai fazer? Eu falei: não, eu falei: conversa com o chefe aí que vocês podem resolver isso. Ela falou: não, não vai ter jeito não. Ela falou: eu vou ver, mas a gente vai ter que eliminar então a sua vaga e abrir para outro. Eu falei: não, tudo bem. A única coisa que eu quero é isso aí, somente na sexta-feira, 5 horas, ser dispensado do trabalho. E vai ter vezes que é 4h30 da tarde também. Então aí foi passando. Depois de 15 dias ela me liga novamente. Ela falou: eu conversei com o chefe aqui e ele falou assim que está disposto a abrir essa exceção para você. E você pode vir trabalhar e aí a gente vai ver. Então, Deus abriu novamente as portas para mim. Eu entrei nessa empresa, já entrei cuidando de um grupo de mais de 45 pessoas, né? Então, eu era responsável por toda a linha de produção. Ali, quando aquela linha para, a empresa começa a perder muito dinheiro por minuto, né? Então, eu tinha que cuidar de uma linha que é ela que abastece os caminhões que chegam para pegar a entrega, né? Então, é um sistema bem atual que eles instalaram lá, e aí eu cuidava de tudo aquilo ali funcionando e tinha que manter aquilo em funcionamento o tempo inteiro, né? Então era uma aposta muito alta que a empresa fazia na gente para que aquilo ali não parasse, não podia parar de maneira nenhuma. E eu já entrei cuidando então dessa linha aí e assumi então também a responsabilidade de cuidar de 40 pessoas, onde eu fazia reuniões e tudo mais, né? Estou contando tudo isso porque lá na frente a gente vai entender onde que isso se aplicou na minha vida, né? Então, o meu pai e a minha mãe receberam um chamado para vir visitar o La Esperança do Brasil, que é onde eu estou hoje. Meu pai e minha mãe falou assim: vamos lá visitar. Um amigo dele que morava em Londres, que conhecia a instituição, que a instituição é da Alemanha, falou com meu pai e minha mãe: vai lá, faz uma visita no La Esperança do Brasil. E aí meu pai e minha mãe falou assim: mas o que é isso? Falou: ó, é uma instituição, explicou como que funciona, é uma instituição, eles têm um projeto. Atualmente era um orfanato até 2014, encerrou as atividades como orfanato e o projeto hoje está praticamente parado. Vai lá ver o que pode ser feito. Meu pai e minha mãe, sem entender muito, mas meu pai fala sempre que alguma coisa falava com ele: vai lá ver, vai lá ver, vai lá ver, né? Então eles entraram no carro e falou com a minha mãe: vamos lá ver o que é isso. E aí vieram. Quando eles chegaram aqui,
estava realmente tudo parado, não funcionava nada, estava tudo abandonado, as casas estavam bem deterioradas, só tinha uma pessoa que morava aqui para cuidar mesmo, para não deixar ficar tudo abandonado, né? Mas o mato muito alto. Então, assim, encontraram um ambiente, um local bem desanimador. Então, mas meu pai e minha mãe são pessoas que, como eles já andaram muito, estão acostumados a lidar com dificuldade e problema. Então, eles já chegaram aqui, olharam, né? Meu pai disse que a primeira vez que ele viu, ele pensou assim: ah, eu acho que isso aqui não é para nós, não. É melhor a gente voltar embora. Só que ele falou com a minha mãe, falou: vamos dormir, vamos ficar aqui uns 2 dias e vamos ver o que vai acontecer. E ele falou que passou esses 2 dias e ele foi conversar com a minha mãe. E tanto ele quanto a minha mãe, algo tinha falado com eles, né? O Espírito Santo tinha falado com eles. Falaram: olha, vocês não vão embora agora, vocês vão ficar aqui mais um tempo. E aí eles decidiram ficar mais um tempo. E aí, nesse ficar mais um tempo, começaram a trabalhar no projeto. Aí começaram a limpar, começaram a mexer aqui, mexer lá, e meu pai começou a desenvolver um pouquinho de agricultura, e aí começaram a visitar uns projetos missionários que tinham ao redor para entender o que era essa questão de projeto missionário, escolas missionárias, como que isso funcionava. E aí começaram a entrar um pouco nesse mundo e a entender como isso funcionava, né? E quando eles menos perceberam, né, eles já estavam mergulhados, então, no projeto da Esperança do Brasil, trabalhando e desenvolvendo esse projeto. Enquanto isso, eu estava nessa empresa, Unimarca, trabalhando. Então, eu trabalhei 1 ano nessa empresa, e quando deu o final desse tempo aí, a minha mãe, sempre preocupada, né, comigo, ela falou assim: Arthur, vem aqui visitar. Depois de uns 6 meses que meu pai e a mãe estavam aqui, já eu vim visitar. Então, eu vim com a minha avó, a gente visitou, ficou aqui uns 2, 3 dias. E aí eu olhei bem isso aqui, eu falei: cara, eu acho que a minha mãe e meu pai estão ficando meio doidos, eu acho que eles perderam o juízo, né? Eles não estão batendo bem, não. E aí eu montei no carro e voltei embora. Aí depois de uns 2 meses eu vim de novo. Aí fiquei aqui, mas eu não aguentava ficar aqui muito tempo, porque eu ficava aqui uns 3, 4 dias e, e já queria voltar embora. Porque eu estava acostumado, né? Nos finais de semana eu tinha minhas diversões e tal, meu grupo de amigos lá em Colatina. Então, eu ficava aqui uns 2 dias, já ficava agoniado para ir embora. E aí voltei e me embora. E aí um dia minha mãe falou assim: Arthur, por que você não vem no largo do seu emprego e vem morar aqui? E aí você começa a estudar, porque eu queria muito fazer um concurso público. Eu queria ser engenheiro do governo. Ela falou: então você larga seu emprego, vem para cá estudar. Aqui é bem tranquilo, é zona rural, você vai ficar na roça, você vai se alimentar bem, você pode fazer sua caminhada e tal, e aí você pode se dedicar só ao estudo, nada vai te perturbar. Eu falei: mãe, você está ficando doida, né? Eu falei: foi uma luta para eu conseguir esse emprego. Eu lutei tanto, eu passei por uma entrevista para conseguir meu horário da sexta-feira, foi uma guerra espiritual gigante para eu conseguir tudo isso. Deus me abençoou e eu consegui. Agora você pede para eu sair do meu emprego e ir morar aí nesse lugar, longe da família, desconhecido. Eu não sei nem se isso aí vai dar certo ou não vai. Então, assim, você está me pedindo, não funciona. Aí minha mãe: tudo bem. E aí eu segui minha vida. Depois de um tempo, ela me chamou de novo. Aí um primo meu, que é muito, muito próximo meu, a gente já morou até junto, falou assim, ele começou a estudar para um concurso público. Ele estudou para o concurso 6 meses e passou no concurso em 6º lugar. Ele é engenheiro civil. Eu falei: rapaz, não é que o negócio não é impossível, não. É possível mesmo. Eu falei: você sabe que eu acho que é melhor me sacrificar uns 2 ou 3 anos estudando, passo em um concurso, depois eu estou tranquilo, né? Então eu vou para esse... Eu acho que eu vou começar a pensar nisso que minha mãe está falando. E aí fui conversando com esse primo meu, ele me incentivou também: não vale a pena e tal. E aí, rapaz, eu chegava em casa do trabalho à noite, deitava na cama e isso me vinha na cabeça, né? Arthur, pensa nisso e tal. E eu fui... Aquilo foi aumentando na minha cabeça, eu fui pensando, pensando, e Deus foi trabalhando, e eu pensando. Até que chegou um dia, eu falei assim: eu vou embora. Aí eu falei: a primeira coisa que eu vou falar é minha avó, né? Tem 6 anos que eu moro com a minha avó, eu tenho que avisar ela. Só morava eu e a minha avó. Eu falei: vó, o negócio é o seguinte, eu vou
pedir conta da minha empresa e eu vou embora lá para onde meu pai e minha mãe estão morando. A minha avó quase infartou. Não, você está ficando doido. Porque nesse período que eu estava trabalhando nessa empresa, já estava abrindo uma vaga para eu dar aula no Senai também. Eu teria 2 empregos. A minha avó, não, você não pode fazer isso, Arthur. Sua vida profissional está começando agora. Você precisa se estabilizar. Você estudou tanto que praticamente eu estudei minha vida inteira, né? Foram 25 anos estudando. Então, você se preparou tanto e tal. Eu falei, vó, parece que eu estou ficando doido mesmo, mas eu vou fazer isso. Eu vou pedir conta e vou embora. Ela falou, pensa bem, ora mais, você não está tomando a decisão certa, você tira mais um tempo, não faz isso com pressa, não. Eu falei, não, eu já decidi. Eu sempre fui uma pessoa muito decidida, né? E aí eu falei, agora como que eu vou contar isso para o meu chefe? Porque o meu chefe foi o que mais me ajudou a me encaixar nesse emprego. Tudo que eu precisava, ele dava um jeitinho para me ajudar. Eu falei, o que eu vou falar para esse cara? Que ele contava comigo em tudo. E eu falei, eu orei a Deus, falei, Senhor, eu tenho que falar isso com esse cara, não tem jeito. Prepara esse caminho para mim, do mesmo jeito que eu entrei, prepara alguém para entrar no meu lugar, para essa. Eu não quero prejudicar a empresa, mas eu preciso sair. Foi então que um dia eu fui até a porta da sala dele, acho que umas 2 vezes, mas não entrava. Eu voltava para trás. Um dia eu peguei e falei assim, não, hoje eu tenho que ir, eu tenho que ser corajoso. Eu entrei na sala dele, sentei e falei, senta aí que eu tenho que te falar um negócio. Falei, ó, eu quero pedir conta, eu vou me embora. Se você quiser me despedir ou quiser fazer um acordo comigo, se você também não quiser fazer acordo nenhum, só como você quiser fazer, para mim tá bom. Falei, rapaz, o que aconteceu, cara? Rapaz, eu me decidi, eu falei, minha mãe e meu pai estão morando lá em Minas Gerais, eu vou para lá morar com eles, eu quero estudar mais um pouco e me capacitar mais um pouco para eu entrar em outra área de serviço e é uma decisão particular minha, mas que eu estou decidido. Ele falou, rapaz, não, vamos fazer o seguinte, ele falou, volta para casa, pensa mais uma semana, porque depois que você sair aqui, não tem como você entrar mais não. Eu falei, não, eu já decidi, estou te dando minha palavra agora, final, é essa. Falei, não, pensa pelo menos então uns 3 dias, vê o que você quer, às vezes você está com a cabeça quente e tal. Eu falei, não, eu não estou emburrado com ninguém, não briguei com ninguém, não é uma coisa pessoal, é uma coisa que eu decidi mesmo que eu quero ir e tal. E aí ele entendeu. E aí ele fez até um acerto de contas comigo, me ajudou até nessa parte. E aí eu pedi conta. E aí eu vim aqui para o Lê Esperança do Brasil. O projeto, na época, já estava acontecendo, já tinha uma classe, os alunos já estavam aqui, o curso missionário já estava acontecendo aqui. E quando eu cheguei aqui, para mim, irmãos, foi assim uma coisa tremenda, né? Porque eu vi assim as mulheres, né, praticando assim, com a saia mais longa, os vestuários, aquela alimentação vegetariana diferente, né? Tudo bem mais restrito assim, cozinhando um pouco sem óleo, assim, não usando óleo e tal. E tudo para mim era muito estranho, né? Quando eu vi aquilo, eu falava assim, gente, esse pessoal aqui são meio doido, eu acho, eles não bate bem. Então aquilo para mim era uma mudança drástica. Eu via e eu nem aceitava aquilo muito bem, né? Falei, não, mas tá tudo bem, eu não tenho nada a ver com isso. Eu só vim para cá para estudar, eu vou sentar no meu quarto, eu vou estudar, né, para me passar no meu concurso, depois eu vou seguir minha vida e meu pai e minha mãe ficam por aqui. E isso era o que tinha na minha cabeça, né? E aí, irmãos, eu comecei a participar dos cultos, né? Eu tem um culto na escola, no culto da manhã e o culto da noite. E à noite, quando os professores vêm, a gente tem vários professores de todo o Brasil que vêm dar aula. Quando esses professores vinham, eu às vezes, nos cultos que eles davam, nos finais de semana, assim, eu ia muito escutar os sermões, né, as palestras, os sermões, os seminários. Eu estava sempre participando disso. Final de semana eu não estudava, eu tirava para isso. Ao longo da semana eu estudava de 7 a 8 horas por dia. Eu tirava esse tempo para estudo mesmo. Então, assim, para ter ideia, em 6 meses de estudo eu li mais ou menos 10.000 páginas. Só de rascunho eu fiz mais ou menos 500 folhas. Então eu estudava muito, muito, muito mesmo. Assistia muito videoaula e aí estava muito empenhado. Cheguei a participar de 3 concursos, comecei a me classificar já nos concursos. Então
estava muito empenhado, porque era o que eu queria, né? E eu tinha um prazo para isso, eu tinha estabelecido 3 anos para eu conseguir fazer isso. Mas aí eu consegui, então comecei a ver esses seminários, comecei a ver e assistir, e fui vendo, e aí eu comecei a entender muitas coisas que eu não entendia, e a gente vai se aprofundando, né? Por isso que a palavra de Deus, ela é assim, né? Às vezes a gente lê ela superficialmente, e parece que é uma coisa tão simples, né? Mas quando a gente tira o tempo real para estudar aquilo ali profundamente, cavar e procurar o que tem lá no fundo, é aí que a gente começa a entender, né, a vontade de Deus, como que a palavra, tudo que Deus nos deixou, quão profundo que é. E é por isso que a gente precisa de tirar esse tempo para isso, né? E aí foi onde eu comecei a me aprofundar um pouco mais. Até aí eu estava muito, eu, assim, a minha vida espiritual eu senti que estava tudo bem. Eu acho que isso é um mal, né? A gente sentir que está tudo bem, mas não estava tudo bem. E aí, quando eu comecei a estudar, eu via que, na verdade, eu estava assim extremamente distante de Deus, né? Eu fazia mais ou menos o que eu queria, achando que era o que Deus queria. Era mais ou menos isso a história. Então, eu comecei vendo as pregações, como eu falei, e os seminários, eu fui entendendo isso, como a minha vida estava distante, como estava longe assim, né, o querer de Deus para minha vida, os propósitos de Deus para mim. E aí começou a mudar, aí que começou essa mudança da minha mente, né? Eu comecei a gostar mais, a entender mais. E aí um dia minha mãe falou assim comigo: Arthur, você não quer virar voluntário aqui do La Esperança do Brasil, não? Você vira voluntário e cuida da parte financeira para mim. Eu falei assim: ah, mãe, não quero não, vou continuar estudando. Aí ela falou: não, tá bom, então você que sabe. E aí, irmãos, aí tá a foto, né? Daqui é uma foto da pedra e da capela nossa aqui, onde eu participei desses cultos, dos seminários, um local muito bonito, né? E, e mais ou menos está aqui a data, eu coloquei, dia 1/4/2018, foi o período que eu comecei realmente a participar de tudo isso aqui. E aí, aqui o que, que aconteceu, né? Comecei a gostar de tudo isso e eu falei assim, meu Deus, agora eu só tenho uma coisa a fazer. Ou eu abandono meu sonho inteiro e vivo isso aqui, ou eu sigo com o meu sonho e esqueço isso aqui, né? Mas algo sempre assim a gente sentia, né? O Espírito Santo é quem convence a gente, né? Por isso que não é obra humana, né? Você não consegue convencer alguém a viver isso aqui. É só o Espírito Santo de Deus que convence a pessoa. E aí o Espírito Santo foi trabalhando na minha vida e foi aonde que chegou essa pessoa aqui, que se chama Raquel, e ela veio para fazer um programa de vida saudável, e depois de um tempo ela retornou para participar do curso missionário, e antes de começar esse curso missionário, a gente se conheceu aqui, né? A gente começou a conversar e tudo mais. E aí eu até contei para ela, né, os meus planos de fazer concurso e tal. No início foi até bem complicado, porque ela sonhava em ser missionária e eu sonhava em fazer concurso e ir embora. Então ela falou assim: a gente não pode continuar se conhecendo, porque o meu sonho é um e o seu é outro, né? E aí depois a gente foi conversando, até que depois nós decidimos, juntos, eu e ela, a participar do curso médico missionário aqui do La Esperança do Brasil. Então, aí a gente decidiu no final do ano, e aí, no outro ano, em fevereiro, a gente começou, então, a participar do curso, fizemos o curso médico missionário juntos, né? E durante esse período de curso, era o período que a gente estava se conhecendo ainda, e aconteceu que quando a gente estava há 4 meses no meio do curso médico missionário, meus pais receberam um chamado para cuidar de um orfanato com 60 crianças lá na Bolívia. E aí, meus pais não, a gente não pode e tal. E aí meu pai falou assim, vamos lá ver como que está a situação. Então, quando chegaram lá, o orfanato estava mais ou menos igual o da Esperança no início, a ponto de fechar as portas, né? Então, o sistema financeiro, a instituição completamente falida, com dívidas, as casas bem, o sistema, enfim, o sistema sem funcionar completamente e sem um líder e sem voluntários, as crianças sofrendo muito com essa situação. E eles foram só para ver e para passar 30 dias.
resumindo a história, eles estão lá até hoje, né? Os 30 dias se estenderam até hoje. E aí, eram só 4 meses que a gente estava no curso médico missionário, nós fomos chamados a assumir o La Esperança do Brasil, né? Foi uma resistência muito grande no início, porque eu falava logo com meu pai, como eu via eles trabalhando aqui e o tanto de dificuldades e problemas e tudo para resolver, eu falava, eu não quero isso para minha vida. Eu quero viver mais tranquilo, né? Quero viver mais em paz, eu não quero isso. E eu sempre falava isso com eles, não, 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 coloca outro, deixa eu ser só um voluntário, eu vou ajudar aqui, tudo bem, mas eu não quero assumir essa responsabilidade. Mas quando eles foram, não tinha outra pessoa que entendia como funcionavam as coisas por aqui, como eu já entendia, né? Por estar sempre junto com meu pai fazendo as compras, conversando com as pessoas, atendendo telefone, lidando com as dificuldades do dia a dia. Então eu entendia muito bem como tudo isso aqui funcionava e não tinha outra pessoa que entendia já como eu entendia isso, né? E aí foi aonde que eu e a Raquel pegou a parte financeira de contabilidade e eu peguei a direção geral, né, para cuidar de tudo que passava por aqui. E aí a gente falou assim, então vamos fazer um combinado, né? Vocês ficam lá 30 dias, a gente cuida aqui 30 dias, e vocês voltam e aí continue. E como eu falei, meu pai e minha mãe estão na Bolívia até hoje, e eu e a Raquel estamos aqui até hoje, né? Depois de um tempo, então, a gente se casou aqui no projeto, e tivemos esse pequenininho que está aí do lado também, a foto dele, que é o Arthurzinho, que hoje já está com 1 aninho e 3 meses. E aí a gente já vive aqui, agora a gente já está indo para 4 anos, né, cuidando desse projeto. O projeto cresceu muito, tem se expandido, né, tem atingido muitas pessoas, para a honra e glória de Deus. O trabalho que a gente exerce aqui hoje, a função principal é a escola missionária. Então, essa é a atividade principal. Mas para que a escola missionária funcione, a ideia é formar obreiros e formar missionários para irem levar o evangelho, né? Muitos missionários saem daqui, alguns vão para outros projetos, alguns ajudam em suas igrejas, alguns fundam um pequeno grupo para passar essa mensagem adiante, enfim, é formar pessoas, a gente chama de missionários da saúde, né? Para levar, além de vida espiritual, saúde física também para as pessoas através dos tratamentos naturais. Então, essa é a nossa principal atividade. Ao longo desse período que o projeto existe, a gente já formou mais ou menos 120 missionários, né? E hóspedes também que participam com a gente dos programas de vida saudável. A gente já teve mais ou menos 1.200 hóspedes que participaram aqui conosco até hoje. Então, a gente está bem feliz com isso. E para que a escola missionária funcione, a gente desenvolveu alguns setores dentro do projeto para ajudar na formação, porque a nossa ideia é que esses missionários se formem, mas sejam também autossustentáveis, né? Gerem a sua própria renda. Então, a gente tem a agricultura orgânica lá embaixo, que é um setor que funciona muito bem, no qual a gente produz para a nossa alimentação interna e vende para mais 3 cidades vizinhas o nosso produto. A gente tem também as construções, onde os alunos também podem aprender parte de construção, né? Sempre tem alguma coisa sendo construída, então a gente tem uma equipe também que fica nas construções, né? Temos os programas de vida saudável, que acontece uma semana em cada mês. Todo mês, uma semana é dedicada ao programa de vida saudável, onde a gente recebe hóspedes de todo o Brasil que vêm e participam desse programa aí com a gente, um programa muito bom também, que tem ajudado, e os alunos também fazem parte do estágio trabalhando nesse programa também. Então, tudo que acontece é para formar os alunos, né? E a gente tem agora desenvolvido há pouco tempo também um laboratório de fitoterapia, onde a gente temos uma horta medicinal lá embaixo e uma farmacêutica que fabrica os extratos, o sabonete, o shampoo, o creme. Então, é uma linha de produtos que nós estamos desenvolvendo para vender para os nossos hóspedes aqui, gerar renda também, né? Tudo no final ajudar na autossustentabilidade. Então, são coisas que a gente vem desenvolvendo e temos também uma linha de produtos que é pão, granola, produtos caseiros que a gente vende, né, junto com as feiras para ajudar na renda também. Então, tudo isso que a gente vem fazendo aqui é para ensinar a autossustentabilidade e os nossos alunos, para que tenham acesso ao curso, a metade deles são bolsistas. Então, a metade vai chegar agora em agosto
e eles vão trabalhar até o fim do ano para pagar pelo curso, porque muitos não conseguem, talvez, pagar a mensalidade. Então, a metade dos nossos alunos a gente abre para serem bolsistas. Os pagantes chegam somente em fevereiro e aí participam, né, do curso, trabalhando, se como a mensalidade também é pequena, eles trabalham meio período a parte da manhã e a parte da tarde eles estudam, até porque o trabalho prático faz parte da verdadeira educação, né? A gente já sabe disso aí. Então, esse é o trabalho que a gente tem desenvolvido para a honra e glória de Deus. Deus tem abençoado e a gente é muito feliz por fazer isso. Hoje somos realizados, estamos felizes com o que fazemos e sabemos que nós estamos aqui não foi porque a gente quis, mas foi porque Deus tinha um plano na nossa vida, né? Como vocês viram aí, toda a minha trajetória. Hoje, às vezes, eu estou fazendo algum trabalho, ou fazendo alguma reunião, ou coordenando alguma coisa, eu fico lembrando daquele tempo que eu passei lá atrás. Eu falo, como que Deus guia, né? Que sonhos são esses que Deus tem para nós? Que caminhos são esses, né? Que a gente não entende hoje, e talvez daqui 5, 10 anos é que você vai entender o que Deus estava fazendo na sua vida. Então, eu queria deixar até esse texto aqui, ó, que diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. E peraí que eu acho que tem mais um texto, que é esse aqui, ó. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos, né, que aqui está escondendo, mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Então, acho que depois que eu vivenciei tudo isso, que eu fui entender mais alguns textos que a gente encontra na palavra de Deus, né? E eu acho que é isso, irmãos. Eu acho que eu não estou esquecendo de mais nada. E é isso. Eu louvo a Deus por tudo que Ele fez na minha vida e gostaria de pedir a você que vai estar assistindo esse testemunho que ore por nós. As dificuldades, né, são grandes, os desafios são gigantescos. Cada dia a gente tem um desafio novo, mas é Deus quem nos capacita e é Deus quem guia tudo isso aqui, né? Hoje a gente entende que o maior propósito de um ministério como esse, principalmente para os líderes, é nos ensinar a depender de Deus, né? Esse é o maior propósito de Deus para a nossa vida. Então é isso. Obrigado. Amém. Deus seja honrado. Glória a Amém. Deus. Que testemunho incrível aí, Arthur. A Adri que eu estava aqui, a gente estava acompanhando a história aí, né? E, assim, se eletrizando, porque Você estava tudo que você passou tinha um propósito para um plano muito maior, para onde que você você não está hoje. imaginava. Na hora que você falou da autossustentabilidade aí através das coisas que vocês desenvolveram, eu falei para ele saiu de uma empresa de multimarcas e agora ele está fazendo produtos diversos. Olha só como Deus Tudo tem um cuida. preparo. Tudo tem um preparo, exatamente. E assim, nós percebemos que os frutos, Arthur, das pessoas que nós conhecemos que já frequentaram o La Esperança, são frutos muito positivos, muito bons, assim, pessoas super agradáveis, realmente missionários que querem acelerar aí a volta de Jesus Amém. também. Amém. Amém, amém. Arthur, você teria alguma história assim que você lembra que foi marcante de algum paciente que foi aí no La Esperança, algum missionário, alguma coisa assim que ficou Chamou muito muito atenção, né? marcado para a escola missionária? Olha, aqui a gente vivencia milagres quase sempre, né? Porque os programas de vida saudável, eu costumo dizer que ali Deus tem que atuar, porque na mentalidade que a gente vive hoje, como que funciona? Se eu tenho um problema, a primeira coisa eu vou procurar um médico, né? Então é a primeira coisa que se faz. Então, apareceu um problema, eu procuro um médico, começo então a usar os medicamentos, e aí às vezes o problema se resolve, às vezes ele não se resolve. Então eu procuro um outro médico e outros medicamentos e a vida vai seguindo e muitas das vezes não se chega a uma solução, né? Então a pessoa chega e fala assim: vai lá para aquele lugar, conhece lá, eles fazem um tratamento natural e tal. Mas quer saber de uma coisa? Eu já tentei de tudo, agora eu vou ir lá, né? Então, a gente recebe muito caso aqui assim, de pessoas que já tentaram às vezes de tudo, né?
Então, teve um caso recentemente que marcou muito. Uma senhora chegou aqui com diabetes e ela, no pé dela, depois eu posso até te enviar as fotos para você estar colocando. No pé dela tinha uma ferida aberta, crônica, já muito antiga. Ela já tinha tomado vários medicamentos e feito muita coisa para tentar cicatrizar aquilo, mas não cicatriza. Ela tinha dificuldade gigantesca, já sendo idosa, e ela não conseguia pisar no chão, bem no pé, uma coisa bem complicada. E quando ela chegou aqui, a gente falou, gente, porque às vezes nós temos 7 dias para realizar um milagre, né? É meio que difícil, né? Às vezes um problema que foi acarretado com 50 anos, nós temos 7 dias para mostrar um resultado. Então, eu acho que assim, o programa de vida saudável ele é outro ponto dele. É esse. As pessoas que estão envolvidas nele precisam orar e confiar em Deus constantemente, porque sabem que ali nós é impossível, fazer alguma coisa ali é impossível, né? Nós precisaríamos de muito mais tempo para apresentar um resultado. Então, a nossa farmacêutica aqui falou assim, a gente vai cuidar dela e Deus vai operar. E aí a gente começou a cuidar, e começou a fazer, então, os tratamentos no pé dela com argila, carvão, e começou a fazer uma coisa bem intensiva mesmo para apresentar. E depois eu quero mandar as fotos para você estar dando uma olhada de como ela chegou aqui e como ela saiu, e hoje ela está com o pé totalmente cicatrizado, né? E vivendo esse estilo de vida, não teve mais, diminuiu aí a diabetes, parou de tomar insulina e aí não está tendo mais esses problemas de saúde. Então, assim, a gente vivencia esses milagres que Deus opera aqui e é uma benção. Isso nos fortalece, né? Faz a gente entender que, mesmo na dificuldade, Deus tem aí sempre os milagres deles para a gente, né? Amém. Que história Amém. incrível. Isso Uau. é só para mostrar que milagres são reais e que nós temos sim um Deus de muito poder e que cura. Amém, A gente precisa amém. aprender a confiar E e olha, entregar, né? e olha uma coisa, os meus pais também, eles estiveram na Fazenda da Esperança, né? E até hoje, tudo que eles aprenderam, eles colocam em prática aí e disseminam essa verdade também, né? A Amém. saúde deles, eles parecem dois adolescentes. Eles têm Uhum. uma saúde até melhor que a minha aí, que eu que escrevi. É, Nossa, passeio, sol. Então, assim, eles têm uma saúde muito boa e eu convido vocês a fazerem parte desse programa saudável. É uma semana apenas que você tira, né? Para você ter uma experiência que você vai levar para o resto da sua vida, pessoal. Tem uma vez por mês, como o Arthur bem comentou, e vai ficar na descrição do vídeo o link para você poder ter acesso aí a essas para bênçãos de Deus. E também, se você quiser ser um missionário, né? Com certeza. O período é maior, então você Exato, programa ficar um pouquinho mais de tempo, né? Não é só uma semana, vai exato. uns 6 meses, né? Nós estamos agora no período de inscrições, né? E, inclusive, essa semana já vão chegar os bolsistas. Então, para aqueles que querem participar, tem as vagas ainda que agora vão ser preenchidas para fevereiro, mas a gente tem um site, depois eu vou te passar o link, tudo certinho, para vocês Perfeito. colocarem. Perfeito. Legal, uau, muito bem. Olha, muito obrigado mesmo, Arthur, pela sua participação aí, pelo seu amor aí que você demonstra pelo nosso Senhor. A gente vê muito isso nos seus olhos aí, muito na sua fala também. Isso também cativa nós aqui e o público também, com certeza, aí vai ser impactado. Sim. Amém, amém. 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 Você Amém. faz uma oração para a gente encerrar? Sim, vamos orar então. Senhor, graças te damos pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Agradecemos aqui por este momento que passamos aqui juntos, compartilhando um pouco do que o Senhor tem feito, Pai, dos milagres que o Senhor tem realizado. E nós louvamos o Senhor porque o Senhor é grande, bondoso, misericordioso e tem nos ensinado a cada dia, Senhor, como caminhar aqui nessa terra e tem nos auxiliado também a viver essas verdades que o Senhor tem nos apresentado, Pai. Nós somos ainda pessoas tão fracas, débeis, pecadores, nós carecemos imensamente da Tua graça, Pai. Mas nós sabemos que o milagre que o Senhor iniciou, o trabalho que o Senhor iniciou na nossa vida, o Senhor há de concluir, Senhor. Por favor, nos conduza ao longo das nossas vidas aqui nessa terra, ajude-nos a realizarmos, a participarmos da Tua obra, Pai, para que quando o Senhor voltar, nós possamos estar prontos e preparados para então adentrarmos na Canaã celestial. Agradecemos pelo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. Amém.
Amém. Amém. Amém. Amém. Deus seja louvado. Que incrível. Como Deus dirige, né, cada passo, cuida de cada situação da nossa vida e nos prepara para planos futuros. E o Espírito de Profecia fala muito que os jovens, eles têm um potencial enorme, né? A gente percebe que o que Deus confiou na mão do Arthur, e em meio às dificuldades, como vem direcionando aí com tantos milagres e bênçãos, né? Que o objetivo final, pessoal, é preparar o nosso caráter para algo muito melhor do que essa terra que nós vemos Sim. aqui. E olha que interessante, né? Quantas bênçãos o Orton não viveu na vida dele, no período, né, de ir para a Itália, para a Europa, depois de quando voltou para o Brasil, na faculdade, no trabalho, e Deus foi atuando. E hoje, quantos mais milagres ele não vê ali, Com certeza. presencialmente, né, de pessoas que estão tendo contato com a mensagem e colocando em prática na vida tudo aquilo que estão aprendendo, né? Exato. Você quer ter um contato maior com Deus? Saia da zona de conforto. Exato. Exato. As Você dá escolas missionárias foram feitas para isso, né? Eu sempre falo isso. Aquilo que eu aprendi aqui com 4 anos, estando aqui cuidando disso, eu acho que eu não tinha aprendido com os 25 anos de estudos teóricos, né? Então, Exato. esse é o campo mais próximo que Deus atua, né? A teoria, a leitura da palavra, o tempo de estudo, tudo é importante. Mas a prática disso no dia a dia, isso é o essencial para a vida do cristão, né? Amém. É a Isso é liga. muito real. Exatamente. A gente sempre volta, né? Todo o testemunho que a gente traz se resume em vai estudar a Bíblia, vai orar e vai testemunhar do que você aprendeu. Isso é um tripé de todo cristão. É um tripé de todo Faz cristão. parte da sua caminhada cristã. Depois de você Se aceitar vacila a em um, Cristo, depois de você se entregar a Cristo, a sua caminhada cristã depende da sua comunhão com Deus, que vem através do estudo da palavra, da oração e do seu testemunho. Então, Exato, exato. E a Bíblia fala que o coração, a boca fala que o coração está cheio, né? Então, quando você começa a se preencher muito a palavra de Deus e oração, naturalmente você vai querer falar aquilo para as pessoas, né? exatamente. Então, é Exato. isso, pessoal. É isso mesmo. Pessoal, e pedimos aí que vocês acompanhem nas redes sociais, porque estamos agora com estudos bíblicos, para você que quer participar também. Vamos deixar tudo na descrição também aí para você acompanhar. E, logicamente, que o quadro Qual a Sua História, teremos muito mais testemunhos aí, para a glória de Deus. E ó, fica de olho que a gente já está planejando também mais uma outra série aí. Quando estiver tudo definidinho, a gente vai divulgar para vocês. Exatamente. Tá bom? Pessoal, um bom descanso para todos. Muito obrigado. Que Deus abençoe vocês. E nos vemos no próximo vídeo aqui no canal, tá bom? Até mais, que Deus abençoe e tchau, tchau. Tchau, tchau.